Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías 40, 30 e 31. Ministério Pão Vivo, em meu canal Gotinhas da Verdade. Direto ao assunto. O tema de hoje, a 70ª semana de Daniel. Visto que no vídeo anterior mostramos que o anjo Gabriel dividiu as 70 semanas em 3 partes ou 3 grupos. No vídeo anterior, aprendemos sobre os 2 primeiros grupos, 7 semanas, ou seja, 49 anos, e 62 semanas, igual a 434 anos. E adicionando os 2 grupos, 483 semanas. E então fica restando a última semana. Ficam restando 7 dias, uma semana, que é o correspondente a 7 anos. Nesse espaço, nesse período entre o anúncio das 69 semanas, vem o verso seguinte, claro, depois o ungido, o príncipe, será morto e não mais haverá. Então, uma profecia direta à morte do Senhor Jesus Cristo. Depois das 62 semanas, ou seja, das 69 semanas, será morto ou ungido, e não mais haverá. Aí, o outro acontecimento, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e será como um dilúvio, e até o fim haverá guerras. Existe aquela interpretação tão esdrúxula de que este príncipe aqui é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, a interpretação é tão ridícula, é tão descabida, que não queremos perder tempo analisando a mesma. Prosseguindo no texto, o anjo disse, ele, este pronome pessoal, dentro da profecia, do texto propriamente dito, é uma referência clara ao príncipe que há de vir. Já antecipando, este príncipe que há de vir é aquele mesmo chifre pequeno lá de Daniel 2:7,
e 22, 25 e do capítulo 8 e verso 11. E a gente vai ter muito a aprender, a descrever ainda sobre este do qual o verso está se referindo. Ele, o príncipe que há de vir, fará uma aliança por uma semana. Olha ela aí. Olha a 70ª semana. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana, que são 7 dias, consequentemente, a metade são 3 dias e meio, e em se falando aqui de dias, anos, no sentido profético, 3 anos e meio. Então, o seu governo será de 7 anos. Um governo baseado em alianças. Alianças com muitos, mas a profecia mostra que no meio do período de 3 anos e meio, ou seja, com 3 anos e meio de duração da aliança, ele romperá a mesma. Qual será o sinal do rompimento desta aliança? Ele vai se interpor, ele vai se intervir na parte religiosa de Israel. Ele vai proibir os sacrifícios. Aquele sacrifício que nós já aprendemos que os judeus praticavam diariamente, 2 vezes por dia, à tarde e amanhã, chamado também de sacrifício ou oferta, holocausto contínuo. Este príncipe da 70ª semana, ele vai proibir este tipo de culto, este tipo de sacrifício. E o profeta, aliás, Gabriel, continua o assolador. Veja, outro qualificativo para o príncipe, o assolador. Ele vai vir sobre as asas das abominações. Isto aqui já se cumpriu no sentido histórico, aquele acontecimento lá do ano 171, no período de Antíoco Epifânio. Não vamos confundir as duas profecias. Esta aqui, este assolador, é uma referência clara, direta ao anticristo, enquanto aquele do capítulo 8 de Daniel é um
uma figura analógica do anticristo, que aconteceu na pessoa de Antíoco Epifânio, aquele rei até chamado de o louco pelos historiadores. Não se engane, aquele, uma figura desse aqui. Lembre que o próprio Senhor Jesus Cristo fez menção do acontecimento. Mateus 24:15. E Jesus ainda usou o termo quando ele disse: quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, quem lê, entenda. Porque Jesus assim se refere, ele está mostrando, ele sabia que era uma profecia, uma visão envolta em mistérios, em enigmas. Por isso, ele assim se expressa. Quem lê, entenda. Então, concluindo hoje, porque amanhã ainda temos alguns retoques nesta 70ª ou na 70ª semana. Concluindo, eu digo, fiquem na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.